Vocês não vão acreditar no que a PGR fez dessa vez para proteger o Bolsonaro. E é por isso que a Polícia Federal começa a suspeitar das ações do Augusto Aras. E eu fico cada dia mais desconfiado que exista mesmo no judiciário um movimento para não prender o Bolsonaro. Porque a PGR pediu o arquivamento de uma investigação que a Polícia Federal já apontou crime contra o Bolsonaro. Ah, mas e as denúncias que o Augusto Aras tem feito contra os bolsonaristas? A Polícia Federal suspeita que o Aras esteja fazendo isso para melar todos os processos. Ah, e aquela investigação do Bolsonaro a respeito da Maria do Rosário, a PGR vai pedir o arquivamento. Você também fica indignado vendo tudo isso? Você acha que existe um movimento na PGR ou na Justiça pra soltar ou não prender o Bolsonaro? Você acha que Augusto Aras é suspeito? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e o Aras investigado e, claro, se inscreva no canal. Esse pedido da PGR, pessoal, aconteceu hoje. Foi hoje que aconteceu esse pedido. E é referente à investigação sobre aquela associação do Bolsonaro dos imunizantes a respeito da doença do Cazuza, do Freddie Mercury. Você sabe a doença que eles tiveram, perderam a vida inclusive por conta disso, mas temos que tomar cuidado, principalmente na hora de associar esses dois assuntos aqui na plataforma. A Polícia Federal já havia apontado o crime do Bolsonaro quando concluiu o inquérito. Porque eles falaram o seguinte, não, isso que o Bolsonaro fez não foi uma manifestação de opinião e muito menos uma manifestação política. O Bolsonaro sabia que aquela notícia era uma notícia falsa e mesmo assim ele a propagou com o objetivo de confundir a população. E aí vem a Lindora Araújo e pede para que essa investigação seja arquivada porque ela não viu nenhum indício. Ela tá de brincadeira. Ela só pode estar brincando com a minha cara, com a sua e de todos nós e também com a Polícia Federal. Não é possível, porque ela falou o seguinte, não, olha só o entendimento dela e é um entendimento errado. Ela falou o seguinte, as palavras do Bolsonaro não produziram nenhum efeito e muito menos pânico na nossa sociedade. Foram palavras ao vento e o pior, são palavras que mostram a linha de raciocínio do Bolsonaro. Agora ela quer falar que o Bolsonaro é inteligente e tem um raciocínio lógico. Claro, todo o raciocínio do Bolsonaro foi para boicotar todas as medidas de proteção, todas as medidas sanitárias. Esse foi o objetivo do Bolsonaro. Você sabe disso. Todo mundo sabe, menos Lindora Araújo. E ela fala o seguinte, e ela comete uma falha, porque ela poderia ter falado assim. Olha, devido à falta de provas que comprovem que as palavras do Bolsonaro provocaram pânico, provocaram tumulto, nós vamos ter que investigar. Mas não temos que arquivar. Mas não foi isso que ela falou. Não foi isso. Ela disse que as palavras não tinham capacidade de provocar pânico. Isso é um erro. E a revista Veja trouxe uma informação, uma reportagem muito importante entre ontem e hoje que desmente a Lindora Araújo. Porque a revista Veja, ela se embrenhou em grupos bolsonaristas nas redes sociais. E ali dentro, pessoal, os caras ficaram de queixo caído com a quantidade de teorias da conspiração que os bolsonaristas, eles propagam uns para os outros. Essas teorias vão até que o Ayrton Senna tá vivo ainda. E que o Lula foi substituído por um sósia, igual ao Paul McCartney. E fora as outras teorias falando do chip de imunizante, toda essa situação. Algo muito grave, que coloca em risco não somente a vida daquelas pessoas, mas como também de terceiros. Então aí que está o erro da Lindora Araújo. Ela nunca pode dizer que as palavras do Bolsonaro não têm potencial para provocar tumulto e pânico nas pessoas, porque tem. As palavras do Bolsonaro, elas têm consequências e têm capacidade de influenciar os seus apoiadores. Porque nós temos que lembrar, eu já falei isso em vários vídeos, que o que une a extrema-direita no Brasil e no mundo é o chamado complotismo, que são as teorias da conspiração. Vocês estão vendo que os bolsonaristas eles estão desesperados porque eles não conseguem fazer oposição ao Lula. Não fazem oposição, eles não conseguem, porque eles não conseguem propor uma pauta, uma meta, uma bandeira, porque eles só falam de teorias da conspiração. O Eduardo Bolsonaro passou um vexame imenso recentemente por conta disso, até comentei, link aqui no card. Só que essas palavras do Bolsonaro estimulam esses grupos bolsonaristas a continuarem propagando notícias falsas a respeito dos imunizantes, e não somente do imunizante da pandemia, mas de todos os outros. Então as palavras do Bolsonaro, elas têm um impacto para desabastecer a nossa cobertura dos imunizantes. Isso é importante demais porque algumas doenças que já estavam erradicadas começam a voltar por falta de cobertura dos imunizantes. Eu não posso falar a palavra que começa com V, porque ainda mais esse assunto é complicado, mas entendo o que eu estou dizendo. Então é um erro da Lindora Araújo. Você concorda comigo que a Lindora Araújo está errando? Você acha que ela está querendo proteger o Bolsonaro? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Mas se você acha que para por aí a proteção, não para, pessoal. Porque o Paulo Capelli,
que é um colunista do Metrópolis, trouxe também a informação hoje, antes mesmo de sair essa decisão da Lindora a respeito de beneficiar o Bolsonaro e protegê-lo, que aquele caso da Maria do Rosário, lembram lá de 2014? Que foi suspenso em 2019 porque o Bolsonaro assumiu a presidência da República. Então o que aconteceu? O caso está suspenso, agora ele vai ser reaberto, porque o presidente da República não pode ser condenado por crimes anteriores ao mandato. Só que o Bolsonaro não é mais o presidente da República. Então todos os processos anteriores ao mandato têm que voltar a ocorrer. E o ministro Dias Toffoli, do STF, solicitou que a Lindora Araújo, ou que a PGR, tomasse um parecer, falando assim, vamos retomar as investigações ou não. E aí o que acontece? O Paulo Capelli conseguiu a informação que a Lindora Araújo vai pedir pelo arquivamento. Ela vai ser contrária à retomada da investigação. Isso é um absurdo. É um completo absurdo. Ainda mais porque esse é um processo cabeludo para o Bolsonaro. No Bolsonaro, pessoal, ele tem mais de 100 processos nas costas. Mas existem 4 desses processos que eles são extremamente complicados para o presidente da República. E os advogados já dão como certa a condenação nesses 4 processos. Um desses processos é o da Maria do Rosário. Eu já comentei os outros processos, também tem link no vídeo, aqui no card você pode acompanhar todos os detalhes. Esse caso da Maria do Rosário foi aquele caso lá de 2014 que ele empurra a Maria do Rosário, fala que ela não merecia aquela palavra agressiva, você sabe o que eu tô falando, que ela era feia e coisas do tipo. Os advogados dão como certa a condenação nesse caso. E é uma condenação complicada para o Bolsonaro, porque além dela ter uma condenação criminal, ela tem a condenação da imagem do Bolsonaro. Porque mostra que de fato ele é contra mulheres e é tudo que o Bolsonaro não quer nesse momento. Então, se a Lindora pedir para arquivar esse processo, ela livra o Bolsonaro de uma condenação certa. Certa. E nós temos ainda mais suspeitas a respeito da PGR, porque o que acontece? Está muito suspeita a PGR. Esses caras precisam ser investigados. Nesses últimos dias, nós vimos o aumento de denunciados pelos atos em Brasília. A gente viu, nossa, mas o Augusto Aras está trabalhando, hein? Talvez ele até tenha perdido alguns pelinhos nas costas devido ao grande volume de trabalho que ele tem feito. Porque ele está denunciando todo mundo. Só que o Josias de Souza do UOL, ele comentou falando o seguinte, olha, tá estranho essa disposição do Aras em condenar as pessoas. Ou a denunciar as pessoas. Será que ele está fazendo isso para mostrar que ele está trabalhando para limpar a imagem dele? Ou ele está fazendo isso para sodar o processo? Pelo seguinte, a Polícia Federal, esse volume de trabalho do Augusto Aras, ele está levantando até suspeitas na Polícia Federal. Por que ele está fazendo isso? Se que, no início dessas investigações, lá em janeiro, ele estava sendo até criticado pela própria PGR pela morosidade dele. Por que agora ele está fazendo tanto trabalho? E o seguinte, se essas denúncias não tiverem o crivo correto, elas vão desencadear numa onda de impugnações do processo que vão provocar benefícios para essas pessoas. Vai haver uma melação de processo imensa se o Augusto Aras estiver assodando o processo legal. Então, mais uma vez, a gente achava que eles estavam mudando o comportamento, mas parece que não. Lindora Araújo e Augusto Aras são 2 bolsonaristas e a atitude deles é sim muito suspeita. É muito estranho tudo isso que eles estão fazendo, para dizer o mínimo.